Olá, meu nome é Getúlio Aron e hoje nós vamos falar sobre servir. Sempre que se pensa em servir, imediatamente a gente tende a pensar sobre servir ao outro, servir a uma instituição, servir a uma empresa. Quer dizer, a ideia que se tem sempre de servir é servir ao outro ou alguém. Mas poucos percebem que servir ao outro é também servir a si mesmo. Que servir, ainda que a uma empresa ou a uma instituição, é também servir a si mesmo. Porque o outro não é exatamente o outro. O outro é também você, é parte de você, você é parte de um todo. E nós estamos interligados, seja em termos energéticos, e isso é cientificamente comprovado, seja em termos de vibrações geradas pelos nossos pensamentos, seja em termos de finalidade, de objetivo. Nós estamos todos interligados. Um grande mestre Sadhguru, quando ele alcançou a iluminação, ele disse: naquele momento eu percebi que não havia o outro, não havia lá fora, tudo está dentro. E tudo é parte de mim. Então, se essa visão fizesse parte do cotidiano, da sua vida e da vida das pessoas, naturalmente nós teríamos uma outra forma de nos relacionarmos uns com os outros, inclusive com o ambiente. Porque eu vou olhar a floresta como parte de mim, eu vou olhar o oceano como uma parte de mim, eu vou olhar os animais, as plantas e, obviamente, os seres humanos como parte de mim. Essa diferença na forma de olhar, de perceber a realidade, me torna uma pessoa naturalmente muito mais amorosa, muito mais agradável. Porque não se trata agora de cuidar do outro, mas de, ao cuidar do outro, estar cuidando também de mim mesmo. Nós somos partes integrantes uns dos outros. Jesus, em determinado momento, percebendo que está muito próximo a hora dele ser crucificado, ele está junto dos seus discípulos e pega uma toalha, enrola em torno da sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Quando chega a vez de Pedro, Pedro se recusa, dizendo: Senhor, não, os meus pés não. Provavelmente Pedro tinha boa intenção de dizer: Mestre, sou eu quem deveria estar lavando os seus pés. O Senhor é o meu Senhor, é o meu Mestre. Eu devo estar lhe servindo. Jesus disse: Pedro, o que estou fazendo agora vocês só compreenderão depois. E se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro responde: Senhor, não somente os pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. Jesus depois diz a eles: olha, os reis e senhores desse mundo oprimem as pessoas, usam seu poder para obrigá-las a realizar as suas inúmeras tarefas e impõem sobre elas grandes encargos. Mas entre vós não deve ser assim. Por isso eu lhes dei o exemplo
porque vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, e de fato eu sou. E, no entanto, eu lavei os vossos pés, para que sirva de exemplo a vocês, para que vocês sirvam uns aos outros. Em outro momento, Jesus pega uma criança, coloca essa criança em seu colo e diz: quem quiser entrar no reino dos céus, quem quiser ser o maior no reino dos céus, deve ser como estas criancinhas. Por quê? Porque a criança representa a simplicidade, a pureza de coração. Representa aquele ser que está no presente, que não fica preocupado com o passado, nem fica projetando demais o futuro, gerando ansiedades desnecessárias ou culpas desnecessárias. Ele está aqui e agora. Servir é o grande segredo da felicidade. Pesquisas mostram, por exemplo, que as pessoas que dão presente ficam mais felizes do que as que recebem. E não é porque o presente é ruim, não. Ela deu um presente ruim, não gostou muito, mas eu adorei. Não, não é isso. É porque é parte da nossa natureza servir. Nós fomos projetados para cuidarmos uns dos outros, e quando nós cuidamos das pessoas, isso nos traz uma felicidade imensurável. Servir também é o grande segredo da prosperidade. Me diga uma única empresa que seja próspera sem servir a alguém, sem servir um produto, sem servir um serviço. As empresas mais prósperas são as que mais servem. Os empregadores mais felizes, mais bem-sucedidos, são aqueles que percebem que os seus empregados são parte integrante da empresa, são parte realmente importante da empresa e da vida dele como empresário, o que faz com que ele tenha uma relação de respeito, de justiça com os seus empregados. E os empregados mais bem-sucedidos são aqueles que se dedicam às empresas sem se preocupar com os eventuais problemas dessa empresa, com as suas eventuais falhas de processo ou administrativo. Ele simplesmente dá o seu melhor, porque ele percebe que dali ele tira também o seu sustento, dali vem uma porção também da sua própria prosperidade. Então, quando ele está servindo a empresa, ele também está servindo a si mesmo. E existe uma lei nesse universo que sempre te recompensa o esforço. E tenha certeza, se a sua empresa, se você se dedica a ela de coração e ela não tem o devido reconhecimento, em algum momento, uma outra oportunidade se abrirá para você, porque esse é um universo extremamente justo. Então, esteja onde você estiver, seja qual for a sua posição de empregado ou de empregador, lembre-se que você é um servidor, todos são servidores. O empregado muitas vezes diz: eu estou servindo a empresa ou aquele patrão, mas o patrão diz: eu estou servindo a todos os empregados que dependem dessa empresa. E sirva a todas as pessoas que consomem os produtos dessa empresa. E por ele servir mais, ele também recebe as maiores essa relação também
deve ser percebida entre famílias. As pesquisas também mostram que os casais mais felizes são aqueles que dividem as tarefas, onde o marido percebe, por exemplo, que quando ele ajuda a esposa, ele está ajudando também a si mesmo, onde os filhos são servidos, mas também servem aos pais, porque um percebe a importância do outro. Estamos todos interligados. Grave isso. Se você entender isso, a sua relação com o ambiente, com a família, com o seu local de trabalho, consigo mesmo, vai mudar e vai trazer para você grande prosperidade. Vai trazer para você saúde, equilíbrio, felicidade. Grave isto. O outro é parte integrante de você. Estamos todos interligados. Servir ao outro, servir a alguém, servir a uma instituição, servir a uma empresa, servir ao que quer que seja, é servir também a si mesmo. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Essa é uma lei, também conhecida como karma. Karma vem do sânscrito e significa ação. E o que poucas pessoas percebem é que você está produzindo ação o tempo inteiro. Você está pensando, pensamento é ação. Você produz um sentimento, sentimento é ação. Tudo que você faz, ou pensa até que não está fazendo, estou apenas sentado aqui descansando, mas você está emitindo pensamentos, está emitindo energia. Tudo isso é ação. Tudo isso é a sua semeadura. E a semeadura traz depois a colheita. Tem um palestrante que até então era só um borracheiro que tinha apenas as ferramentas da borracharia. Nem oficina de borracharia ele tinha, nem espaço da sua oficina ele tinha. Na verdade, ele herdou do pai dele apenas as ferramentas. Mas o pai dele disse para ele assim: filho, trate seus clientes da melhor forma possível. E ele levou isso muito a sério. Tão a sério que ele passou a dar palestras para outros empresários, para outras empresas, sobre atendimento. Simplesmente ele percebeu que o outro é parte dele, que ele precisa olhar para o outro como se estivesse olhando para si mesmo, cuidar do outro como se estivesse cuidando de si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E o atendimento dele era de uma excelência tal que ele cita diversas situações, como por exemplo, uma mulher, uma senhora que foi procurada para consertar lá o pneu do seu carro. E ela disse: olha, meu filho mandou um abraço para você, e disse o nome do filho, e ele ficou pensando: sim, tem um tempo que eu não vejo. Ela falou: é porque ele está no Japão, ele já está lá há 1 ano. Então veja que interessante. Lá do Japão, do outro lado do mundo, aquela pessoa se lembrou da oficina dele, indicou para a mãe dele que procurasse aquele homem. Por quê? Por causa do atendimento de excelência. Em uma das palestras dele, ele disse o seguinte: não importa se a pessoa vai entrar na minha borracharia para gastar R$1 ou R$1.000, pouco importa. O importante é o fato de que ele escolheu a minha oficina. Provavelmente você tem pessoas que concorrem com o mesmo serviço ou o mesmo produto que o seu.
E normalmente as pessoas só pensam em diferenciação, pensam logo em preço. Eu vou cobrar mais barato. Mas talvez você possa cobrar até mais caro, ao invés de cobrar mais barato, desde que você aprenda sobre a excelência de atender o outro, de dar a devida atenção ao outro. Do ponto de vista de consumidor, provavelmente já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, de preferir pagar mais caro, mas ter um atendimento melhor. Porque não é só o dinheiro que importa, é a relação, sobretudo a relação, a forma como você se sente naquele ambiente é o mais importante. No livro de Yogananda, um grande best-seller chamado Autobiografia de um Yogi, ele conta que em determinado momento ele estava com o mestre dele, já havia 6 meses que ele estava lá no eremitério com o mestre dele, e ele de repente falou: mestre, eu quero ir para as montanhas do Himalaia. E o mestre diz: mas para que você quer ir para uma montanha inerte? Mas ele insiste naquele sonho, o mestre não fala mais nada, então ele pega as coisas dele e parte em direção ao Himalaia. Mas antes ele quer a bênção de pelo menos algum mestre iluminado. E ele se lembra de um outro mestre e vai em direção a esse mestre. Ele sofre muito até chegar ao endereço desse outro mestre. E quando finalmente ele o encontra, antes que ele abra a boca, esse outro mestre disse assim para ele: você sofreu muito para chegar aqui, né? E de fato ele tinha se perdido, ele precisou da hospedagem de um favor de uma outra pessoa, ele caminhou muito debaixo do sol e, enfim, estava quase perdendo as esperanças quando, na verdade, encontrou esse outro mestre. E esse mestre disse assim: você passou em frente o templo da pedra circular. E ele lembrou-se que tinha passado por esse templo e não quis se inclinar diante daquela pedra circular. Porque ele pensou: Deus está em todo lugar, por que eu tenho que ir até ali, me inclinar diante daquela pedra? E aquele mestre, na sua onisciência, disse: você sofreu muito para chegar aqui, porque não quis se inclinar diante daquela pedra circular. Aí, ele tentando ainda se justificar, ele disse: Senhor, que eu pensei, Deus está em todo lugar, então por que eu teria que ir até aquela pedra? Ao que o mestre respondeu: se Deus está em todo lugar, ele também está naquela pedra. Além disso, aquela pedra circular simboliza o infinito. Deus é o Pai do infinito, é uma representação de Deus, não é exatamente para a pedra que você está se inclinando, mas para o que ela simboliza, é para Deus. Além disso, todos os templos devem ser respeitados. Ele recebeu essa lição do outro mestre, que ainda acrescentou: você deve voltar para o seu outro mestre, que você está em boas mãos. Para que você quer ir para uma montanha inerte? E prosseguindo, ele ainda diz: você tem um quarto onde possa ficar sozinho? Ele falou assim: sim, eu tenho. Então o mestre disse: então, esta é a sua montanha, e o teu quarto, quando você fechar a porta, será a tua caverna. Deus é a onipresente substância e o Criador de todas as coisas. Sendo assim, basta que você respire, basta que você olhe para dentro de si mesmo,
que entre na sua caverna, ou como disse Jesus, quando você quiser falar com Deus, não fique gritando por aí, chamando a atenção, entra no teu quarto, tranca a sua porta, fica ali, sozinho, em silêncio, e Deus estará contigo no seu silêncio, na sua reclusão, na sua privacidade. Ele vai te ouvir e Ele vai falar com você. Servir é o grande segredo da felicidade, da prosperidade. Nós fomos projetados para servirmos uns aos outros. Fomos projetados para servirmos ao ambiente. Fomos projetados para servirmos à vida. Simplesmente porque nós somos parte de tudo isso. E quando fazemos pelo outro, estamos fazendo também por nós. Então essa era a reflexão que nós queríamos fazer nesse dia. Para finalizar, eu quero dizer que isso é uma visão de mundo. Se você entender isto, se você entender que você é parte do todo e que o todo é também parte de você, a sua forma de lidar, de tratar a tudo e a todos que estão ao seu redor será uma forma agradável e amorosa. E esta então passará a ser a sua semeadura constante. E obviamente que isso trará frutos maravilhosos para a sua vida. Há um versículo que diz: se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Mas se forem maus, você andará em trevas. Na versão inglesa, que na minha opinião é uma versão muito mais precisa, muito melhor, está escrito assim: se os teus olhos forem únicos, todo o teu corpo terá luz. Olhos únicos significa olhar a partir da unidade das coisas. Nós estamos dentro de uma unidade divina. Todos estamos dentro da mente de Deus. Se os teus olhos forem únicos, todo o teu corpo terá luz. Olhe as coisas a partir da unicidade, não da diferença. Perceba o outro como parte de você. Olhe para aquela pessoa. Às vezes você vai ver uma pessoa que está numa situação degradante, mas lembre-se, ali também está um filho de Deus. Esse é o sentido de romper o véu. Diz a Bíblia que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou. E mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer: o véu é a carne. Se você olhar além da carne, a carne simbolizando a matéria, não só essa carne, mas toda a matéria. Se você olhar além da matéria, você vai perceber o Espírito de Deus, a essência de Deus em todas as coisas. Porque a vida de Deus transcende, permeia todo o universo. Se você tiver esses olhos da unidade, esses olhos únicos, todo o teu corpo terá luz. E a escolha é sua. Como você quer viver? Nas trevas ou na luz da alegria, do amor, da paz, da prosperidade, da harmonia e do serviço ao próximo? Faça uma boa escolha. Que a sua vida seja uma vida onde essa unidade seja percebida a cada instante. Muito obrigado.
Meu nome é Getúlio Aron. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Muita luz para você.